Seguindo a sequência de aulas a respeito de família, dos fundamentos doutrinários a respeito da família, eu quero falar hoje a respeito do casamento, o que é o matrimônio na perspectiva do plano de Deus revelado nas Escrituras. E quero começar com uma declaração do Senhor Jesus. Em Mateus, no capítulo 19, dos versículos 4 a 6, nós lemos: Jesus respondeu: "Vocês não leram que o Criador desde o princípio fez homem e mulher? E que diz, por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou." Essa resposta de Jesus é dada no contexto de uma pergunta que fizeram a ele a respeito de se seria lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo. Teremos depois uma aula específica para falar só a respeito dessas questões de divórcio e novo casamento, mas é interessante que quando questionam Jesus, Jesus dá uma resposta que é fundamentada nas Escrituras, na palavra. Ele começa perguntando: vocês nunca leram que o Criador desde o princípio fez homem e mulher? E ele vai lá para Gênesis 1, 27, né? E disse: deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gênesis 2, 24. Né? Jesus faz citação de 2 versículos de Gênesis para depois não apenas fazer a aplicação, mas ele mostra que, se queremos entender o propósito de algo, basta voltarmos à origem. E é muito importante que a gente compreenda o que é, de fato, o casamento no plano de Deus. E a primeira coisa que eu quero começar afirmando, né, na construção do nosso raciocínio, é que o casamento é uma instituição divina. Foi instituído por Deus, foi estabelecido por Deus. Ele usa a expressão aqui, o que Deus ajuntou, né, falando a respeito de uma união que é divina. Né? A Bíblia diz que Deus criou homem e mulher, Deus estabeleceu que no devido momento o homem deixe pai e mãe, se una à sua mulher, para que então formem uma nova família, um novo núcleo familiar, e nós precisamos entender, o ponto de partida é reconhecer que é uma união divina. Aliás, quando falamos a respeito de uma união divina, falamos da família, da instituição em si, né? Então, acredito que a melhor expressão, até mais do que só uma união divina, é uma instituição divina. Por quê? Quando muitas vezes falamos de casamento e matrimônio, alguns pensam meramente na cerimônia do casamento, né? Como se o casamento enquanto sacramento, que é uma linguagem antiga, né, fosse mera e simplesmente a cerimônia. E, na verdade, quando falamos sobre a cerimônia, não há nem base bíblica para dizer que a cerimônia do casamento tem que ser realizada na igreja nos moldes do que fazemos hoje. Obviamente, não estou falando contra isso, nós fazemos isso, mas não podemos simplesmente tentar inventar uma espécie de fé de que essa é a maneira bíblica, porque a palavra de Deus não fala sobre isso. Tudo que a Bíblia fala sobre casamento diz respeito às bodas, ou seja, às festas, à celebração. Há várias menções delas, né? Como a de Jacó, a de Sansão, as bodas de Caná. Então, à medida que nós olhamos para aquilo que a palavra de Deus fala, nós percebemos que há muito mais a ser entendido sobre a união em si do que meramente sobre a perspectiva de uma cerimônia que determina o começo ou o início dessa instituição que é divina. Quando Jesus esteve no casamento, lá nas bodas de Caná, a Bíblia nos mostra que ele foi chamado para participar de uma festa, mas nada, absolutamente nada, sugere uma celebração religiosa. Agora, repito, não há nada que proíba de fazê-lo. Como igreja, né, realizamos isso apenas como uma solenidade, não para definir que a união é espiritual, porque foi feita lá na igreja, e há razões para que a gente também possa ter a liberdade de entender que possamos celebrá-la dessa forma. No entanto, eu quero deixar muito claro aqui a distinção entre a instituição, aquilo que Deus planejou, e meramente o que imaginamos ser uma cerimônia. Voltando na razão de tudo, Deus nunca quis que o homem estivesse sozinho. Ao longo da criação, Deus olha para tudo que fez, sempre há uma avaliação e diz: viu Deus que era bom, viu Deus que era bom, viu Deus que era bom. Quando Deus criou o homem, a Bíblia diz: viu Deus que era muito bom, mas logo depois Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Então, ele cria a mulher, não como um improviso, ele põe em execução um plano, né, eterno, ele cria a mulher na sequência, e a Bíblia diz que determinou que ambos se unissem, constituindo família, né, e os abençoou para que pudessem ter filhos, multiplicassem, e a partir do casamento,
Então, nós temos o estabelecimento da família que vai se multiplicar com a reprodução de filhos, como já falamos nas aulas anteriores. Bom, depois dessa avaliação de Deus dizer que tudo que criou é bom, o homem era muito bom e só o fato de estar sozinho é que não, nós precisamos entender que Deus, ao reconhecer que o homem não poderia estar sozinho, ele não queria dar apenas companhia. A Bíblia diz que o Senhor determinou que lhe faria uma mulher que fosse sua ajudadora. Ela é chamada de uma ajudadora idônea. Algumas traduções optaram pela expressão auxiliadora. Isso não coloca a mulher no papel de mero servente, auxiliar no sentido de só executar tarefas. Obviamente, a Bíblia está mostrando que o homem limitado precisaria de ajuda. E ainda que a Bíblia confira ao homem o papel de governo e de decisões, muitas vezes nós vamos ver situações na Bíblia onde até, por exemplo, o exemplo de Abraão e Sara, Deus fala para Abraão: ouve Sara, sua mulher. O conselho dela era uma boa ajuda na decisão que ele iria tomar. Então, quando Deus fala a respeito de uma ajudadora, ele não está diminuindo a mulher, eu acredito que ele está simplesmente aumentando o significado, a importância, a necessidade dela e mostrando que o homem precisaria de fato de ajuda sem, obviamente, colocarmos em xeque o fato de que o governo foi entregue ao homem e a partir desse momento a Bíblia diz que a mulher deveria ser submissa, né? Essa expressão submeter-se fala de colocar-se sobre a missão, sobre o governo, né? Sobre o comando do esposo e funcionar com ele em plena parceria. Há uma outra expressão usada aqui que fala do princípio de uma só carne. Deixará o homem seu pai e sua mãe, eu gosto de chamar isso de o corte do cordão umbilical, né? E a Bíblia diz os dois se tornarão uma só carne. É lógico que não é uma fusão literal, onde dois corpos se tornam um, mas quando Deus fala a respeito do homem deixar os seus relacionamentos familiares mais importantes e significativos, os seus laços mais fortes, que é o relacionamento de pai e mãe, Deus estava dando um alto valor ao casamento e a importância desse novo relacionamento, né? A ponto de dizer, se o homem deixa pai e mãe, não é apenas deixa a casa, mas inclusive aquele lugar de importância primária, prioritária no relacionamento familiar passará a ser entre ele e a sua esposa e não mais entre ele e os seus pais. Isso revela que o casamento é algo não apenas de certa importância, mas a gente pode dizer, né, da mais alta importância e que, à exceção do relacionamento com Deus, não há nenhum outro relacionamento familiar que ocupe esse lugar e esse patamar de importância. Ainda dentro da definição do que é a instituição divina do casamento, né, a expressão que nós lemos aqui, o que Deus juntou, de acordo com o léxico de Strong, a palavra grega traduzida para juntou, ela significa prender a um jugo, escravizar, juntar, unir, e ela também é aplicado ao laço do matrimônio. Aliás, essa ideia de prender a um jugo, né, tem levado as pessoas a usarem o termo cônjuge, que significa companheiro de jugo, né? Então, quando fala de escravizar, obviamente não está falando de um domínio à força, mas está falando de um alto nível de compromisso e, inclusive, de se cessar um certo nível de liberdade, para que a vida agora não seja mais individual e seja a vida a dois e com a multiplicação dos filhos, né, a vida familiar. Mas fala de uma união. Então, quando homem e mulher se casam, eles estão entrando numa união divina. Eu já vi muita gente dizer assim, o que Deus ajuntou, o homem não separa. E não foi isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz o que Deus juntou, o homem não deve separar. A Bíblia não está dizendo que o que Deus ajuntou, o homem não consegue separar. Porque essa premissa, essa segunda lógica seria, então se separou é porque Deus não uniu. E tem muita gente tentando relativizar a união, dizendo não, se separou é porque não foi que Deus que uniu. O texto está dizendo que é possível separar o que Deus uniu e há um mandamento para que não se separe aquilo que Deus uniu. Agora, quando a Bíblia diz que Deus uniu, a gente está falando de Deus fazendo o papel de um cupido, pegando, né, um homem e uma mulher dizendo, eu quero que vocês estejam juntos. Eu não vou negar, né, que principalmente quando oramos, buscando ajuda, a intervenção, a liderança, a direção de Deus, que a gente não possa ver Deus nos favorecer numa área como essa. Mas, obviamente, quando falamos da doutrina bíblica, nós não podemos, de hipótese nenhuma, atribuir a união do casamento como se fosse mero desígnio divino, determinação divina. Quando a Bíblia fala o que Deus uniu, está falando de uma união geral, genérica,
Deus determinou que o homem vá deixar pai e mãe e vá se unir a uma mulher. Qualquer que seja a mulher com quem o homem que deixa pai e mãe se unir, ele entrou numa união divina estabelecida por Deus. E ao entrar, deve entrar para permanecer nessa união e não para separar a união divina. Então, fazer essa distinção é muito importante, porque eu já vi pessoas relativizando, não, essa união minha não foi de Deus, porque senão ela teria durado, ela teria sido abençoada, próspera, e as pessoas tentam relativizar isso para que então tentem caminhar em direção a algo que é contrário à Escritura. Não vou falar nessa aula, vou tocar no assunto na próxima, né? Mas são situações de divórcio e de novo casamento que não estão alinhados com a palavra de Deus. Então, não importa se o homem estava distante de Deus, ignorante, na cegueira, no pecado, se foi buscar interferência de demônios na cerimônia do casamento. Quando homem e mulher se casam, eles entram numa união divina, não importa onde a cerimônia foi feita e se é que foi feita. Então é nesse sentido que nós precisamos reconhecer o casamento como uma instituição divina e a nossa responsabilidade em dar a manutenção. Quando falamos dessa responsabilidade, o segundo tópico que eu quero destacar aqui diz respeito ao fato de uma escolha humana, né? Não há outra forma de entender isso, e a gente tem que explicar, né, isso às pessoas. Deus não casou você e nem ninguém, né? A gente pode dizer que talvez a exceção, Deus casou Adão e Eva, né? Então ali, salvo uma exceção específica, nós podemos olhar e dizer, somos nós que escolhemos com quem casamos. E a palavra de Deus também é clara sobre isso. Por exemplo, em 1 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 39, o apóstolo Paulo diz o seguinte, ele diz, a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver, mas se o marido morrer, ela fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Então, com quem quiser, mostra que, assim como no assunto de salvação, no assunto do casamento, o homem também tem livre-arbítrio, também tem direito de escolha. Agora, Deus restringiu o universo de escolha. Ele disse, você pode escolher, mas vai escolher alguém que partilhe da mesma fé. Esse é outro assunto que, em tempos modernos, eu vejo sendo relativizado demais. Começando pelos pais que não educam, não orientam corretamente os seus filhos, né, dentro da igreja, dentro da casa de Deus, dizendo, olha, sua escolha mais importante na vida depois de Deus é o casamento. O casamento não deveria ser só uma união de pessoas, mas de propósito, né? E você tem que começar pelo fato de que há uma determinação divina estabelecida com clareza na palavra de que não se casa com alguém de outra fé, né? Isso tem sido o início de muita, mas muita confusão. Depois de 30 anos de pastorado, né, eu posso dizer de muita gente que entra com aquela mentalidade que a gente chama de namoro missionário. Não, mas eu vou ganhá-lo para Jesus. Digo, ganha primeiro, casa depois, né? Ah, mas nós estamos apaixonados. Eu falei, Deus estabeleceu uma restrição. Se está apaixonado, é desculpa para poder casar. Então, quem está casado apaixonou por outro, poderia então separar e casar com outra pessoa, né? As pessoas simplesmente usam argumentos que são completamente antibíblicos na hora de tomar decisões que são emocionais e que, de fato, não são nem um pouquinho racionais. Olhando para a Escritura, nós vemos um paralelo para esse princípio de a mulher viúva está livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. No Antigo Testamento, nós lemos em Números 36, de 6 a 8, que Zelofeade, um dos cabeças de uma das tribos de Israel, ele teve 6 filhas mulheres, ele não teve filhos homens. Então, a princípio, eles não foram arrolados na distribuição da terra, as filhas vão lá e dizer, poxa, não é certo, nosso pai também é da tribo, ele também tem direito, né? E nós queremos a nossa parte. E Moisés consultou o Senhor disse, elas têm que ser ouvidas, elas têm direito mesmo. Mas depois o restante da tribo, né, vai diante de Moisés do Senhor e diz, mas nós vamos ter um problema. Se elas se casarem com homens de outra tribo, então a nossa herança da nossa tribo vai ser reduzida e vai passar para outra. E Deus diz, o que eles estão falando também está certo, né? Então Deus estabelece meio que um consenso e diz, elas estão livres para casar com quem bem parecer aos seus olhos, contanto que seja na tribo de seus pais. Ou seja, Deus está dizendo, eu não vou escolher quem é a pessoa, mas eu vou restringir o universo da escolha. E podemos dizer o mesmo em relação ao cristão. A Bíblia diz, livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Ou seja, Deus restringiu o universo a alguém que partilhe da mesma fé. Dentro desse universo, nós temos todo o direito de escolher, né? E para aquelas pessoas que quebram o princípio divino, alegando, não, eu vou ganhar essa pessoa, Jesus. Além de dizer, ganha primeiro, eu gosto de dizer que a palavra de Deus também diz que não há nenhuma garantia,
né, de que alguém que se casou sem ser convertido, que necessariamente vá se converter depois, né? Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 7, no verso 16, ele pergunta: pois você é mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você é o marido, como sabe se salvará a sua mulher? Se houvesse garantia, ele não colocaria isso em xeque. Evidentemente, né, quando falamos de alguém que se converteu depois de casado e o cônjuge ainda não, aí é outra história. Estamos falando de entrar no casamento quando, né, a pessoa não partilha da mesma fé e do lado de cá o cristão tem uma orientação a respeito disso. Terceiro lugar, no livro de Hebreus, no capítulo 13, no verso 4, Deus nos chama a não apenas dar valor, mas honra ao matrimônio. E, ao mesmo tempo em que ele fala da importância do matrimônio como sendo digno de honra, ele também fala de juízo sobre aqueles que desonram. O texto sagrado diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Então eu quero, em terceiro lugar, destacar que Deus julgará os que ferem, os que desonram o matrimônio. Deus não apenas reivindica para si a criação e a instituição do casamento, mas também defende essa união sagrada daqueles que o ferem. É basicamente isso o que o texto está falando, né? E, obviamente, aqui nós ainda podemos desdobrar dois tipos de pecados: impuros e adúlteros. A palavra adúltero fala especificamente, né, de pessoas que ferem a aliança conjugal, deixam a exclusividade, a fidelidade com o seu cônjuge, o parceiro da aliança matrimonial, para se envolverem, né, física e sexualmente com outra pessoa. E a Bíblia está dizendo: Deus vai julgar, né? Porque o casamento, ele deve ser uma união exclusiva entre homem e mulher. O apóstolo Paulo afirma com clareza isso em 1 Coríntios, no capítulo 7, nos versos 1 e 2, quando ele diz: quanto ao que me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Digo que, por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. Ou seja, a Bíblia está dizendo que qualquer envolvimento, né, com uma outra pessoa que não seja o esposo ou a esposa entra na categoria imoralidade. Então, a definição bíblica de imoralidade é basicamente todo contato sexual entre parceiros não casados, fornicação no caso de solteiros, adultério, né, que envolve pessoas casadas estão se envolvendo com outros parceiros, né, incesto, sexo entre familiares, bestialidade, a Bíblia fala de sexo com animais, né, homossexualismo, essa é a perspectiva bíblica, e aqui não estamos desmerecendo pessoas que fazem as escolhas que quiserem em qualquer outra área que a palavra de Deus trata de forma contrária, mas para aqueles que querem andar de acordo com a palavra de Deus, há uma definição, né, há de fato um código e um credo bem estabelecido a respeito do que define. Então, a não ser o relacionamento físico e sexual entre marido e mulher, a Bíblia trata como imoralidade. E é importante que a gente olhe para essas coisas da forma correta, porque tudo aquilo que fere o padrão instituído por Deus pelo casamento atrairá juízo dele. A Bíblia não está dizendo que nós temos que exercer juízo em nome dele, não está falando de mensagem nem discurso de ódio da nossa parte, mas está dizendo que ele mesmo vai se encarregar disso, como em vários outros lugares da Bíblia, né? Nós lemos que haverá prestação de contas e que seremos responsabilizados diante do Criador pelas escolhas que fizemos. Nós não temos todos os detalhes de toda a extensão desse julgamento, né? Mas uma coisa é certa, a Bíblia fala de pessoas que serão julgadas ainda em vida, mas com certeza todos serão julgados para eternidade. E um detalhe que me chama a atenção é Apocalipse capítulo 22, que fala a respeito de pessoas que ficarão de fora da cidade santa, né? Do lugar de consolo eterno, extraordinário, indizível que Deus tem para nós. Interessante que, se nós olharmos anteriormente, a Bíblia diz assim no verso 14 de Apocalipse 22, bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Então, se para entrar tem que lavar as vestes no sangue do Cordeiro, pressupõe-se que quem é que não entra? Quem não lavou as vestes. Mas o verso seguinte diz assim, fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. A Bíblia não está dizendo que apenas alguns pecados deixam as pessoas de fora. Obviamente, quem não for lavado com o sangue de Jesus não entra. Então, o que pressupõe-se é que a Bíblia está dizendo, mesmo daqueles que alegam ter sido lavados pelo sangue,
se eles começarem a brincar com essas práticas, e entre elas, a expressão aqui aparece uma delas, impuros, né, que nós temos exatamente a raiz da mesma palavra imoralidade. Moralidade no grego é porneia, e a palavra aqui, impuros, é pornos. Então a Bíblia está dizendo que um desses juízos significa comprometer a nossa eternidade. Além da condenação eterna, e não há juízo, pior, a Bíblia sugere que Deus toma vingança, né, dessas questões ainda nessa vida. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4 e no versículo 3, o apóstolo Paulo diz o seguinte: pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. Já definimos o que se constitui imoralidade, agora a Bíblia está dizendo, se abstenham, que cada um de vocês saiba controlar seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas essas coisas, como antes avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Então, o final do verso 6, né, está falando que Deus é vingador. Ele vai tomar vingança. O verso 7 reitera, pois Deus não nos chamou para a impureza, porneia, e sim para a santificação. Verso 8 diz, portanto, quem rejeita essas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Então, ao olhar para essas declarações, nós percebemos que Deus não apenas instituiu o casamento, como também o defende, vai tratar com cada um, por ter ou não vivido de acordo com aquilo que ele estabeleceu. Em Malaquias, no capítulo 2, no verso 13, o Senhor diz, vocês cobrem o meu altar com choro, com gemidos, com lágrimas, e eu não vos ouço. O Deus que diz, invoca-me que te responderei, agora está dizendo, eu não vou ouvir nem atender vocês. Né? Imagina o povo questionando, por que não? E no verso 14, Deus responde, na verdade, o Senhor ainda diz, e vocês dizem, por quê? O Senhor diz, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade com a qual tu foste desleal. Deus está dizendo, camarada, você não honra nem a aliança do casamento. E acha que agora, porque chorou no pé do altar, eu simplesmente vou lhe atender. Deus está dizendo, não, eu vou tratar com você da forma devida por conta do pecado praticado. E eu não falo, né, essas coisas por nenhum outro motivo, a não ser trazer à tona o ensino bíblico que está lá e não pode ser ignorado, a gente não pode fingir que não existe, né, e também para que a gente tenha o devido temor de por que Deus colocou essas verdades, essas orientações, essas revelações na palavra, para que isso trouxesse temor ao nosso coração. O casamento, diferente do que muitos imaginam, que seja uma espécie de prisão, de obrigação, de algo chato, que o amor acaba e desaparece. No plano de Deus, é um lugar de deleite. Essa é a quarta verdade que eu quero destacar aqui. Né? Deus não planejou o casamento para que ele fosse um peso, um lugar de tristeza, um lugar de dor. Apesar do fracasso de muitos, sabemos que o Senhor planejou o matrimônio para ser um lugar de deleite, de alegria, de realização. Né? Isso não significa que não haverá conflitos, que não haverá necessidade de ajustes, mas que a felicidade e a realização do casamento devem prevalecer sobre qualquer outro tipo de circunstância ou sentimento. No Antigo Testamento, quando os profetas anunciavam o juízo divino contra a nação de Israel por terem se rebelado contra o Senhor, pecado contra ele, se distanciado dele, usava-se a expressão, como você vai encontrar em, por exemplo, Jeremias 16:9, que Deus faria cessar a voz do noivo e da noiva, como uma forma de indicar que já não haveria mais alegria. Ou seja, Deus está atribuindo ao casamento alegria, e não apenas para a época do noivado. Em Deuteronômio, no capítulo 24, no verso 5, a Bíblia ainda fala de um homem que durante um ano inteiro, tão logo casasse, ele não sairia à guerra. A Bíblia diz assim, para promover a felicidade à mulher que tomou por esposa. Né? Então, o casamento não é um lugar onde a gente entra para ser feliz, mas para fazer alguém feliz, e Deus quer que a alegria esteja lá. Há pelo menos 3 dimensões de deleite dentro do casamento, dentro do matrimônio, que nós podemos destacar. Em primeiro lugar, né, o deleite físico. O matrimônio foi idealizado por Deus para que o casal desfrute de deleite físico, da plenitude do ato conjugal, o ato sagrado do sexo, e diferente do que muitas pessoas, né, acreditam, isso é legado do ensino da Igreja Romana, o casamento, ou o sexo dentro do casamento, não foi dado somente para a procriação. Né? Nós sabemos disso porque vários outros textos apontam numa direção bem diferente disso. Por exemplo, em 1 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 5, Paulo diz, não se privem um ao outro, a não ser talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração e depois retomem a vida conjugal, para que Satanás não tente em vocês por não terem domínio próprio.
né? A frequência do ato sexual não é para procriação. Se fosse para procriação, né, 1, 2 relações, né, acontecendo aí por ano, a cada 2 anos, seriam suficiente. A Bíblia está falando de uma frequência que não é essa. Mas a questão não é nem só determinar a frequência, quer dizer que a frequência não está atrelada à reprodução, porque ela tem um outro propósito, né? A reprodução é um deles, mas não é, né, a essência ou o ato exclusivo, o motivo exclusivo pelo qual o deleite físico pode ser vivido. Em Provérbios, no capítulo 5, e no verso 18 e 19, nós lemos: seja bendito o seu manancial e alegre-se com a mulher da sua mocidade. Aqui a Bíblia não está falando só de alegria e deleite emocional, né? O verso 19 diz assim: corça amorosa, gazela graciosa, que os seios dela saciem você em todo o tempo, embriague-se sempre com as suas carícias. Então, a ênfase é exatamente aqui a área do deleite físico. Segundo lugar que nós podemos destacar é o deleite emocional. O livro de Eclesiastes fala a respeito de como viveremos a vida. E ele diz assim: aproveite a vida com a mulher que você ama todos os dias dessa vida fugaz que Deus lhe deu debaixo do sol. Porque essa parte que lhe cabe nessa vida pelo trabalho com que você se afadigou debaixo do sol, né? A tradução que eu estou lendo aqui, a Nova Almeida Atualizada, diz: aproveite a vida. A Almeida Atualizada diz: goza a vida, né? Está falando a respeito de um posicionamento onde existe a capacidade de desfrutar uma alegria, uma realização que não é só o deleite físico, mas nós também podemos reconhecer o deleite espiritual. É por isso que o cristão não deveria casar com alguém que não partilha da mesma fé. Em Provérbios 18, 22, a Bíblia diz: quem acha uma esposa, acha o bem, recebeu uma bênção do Senhor. Essa palavra, né, aqui traduzida, recebeu uma bênção do Senhor, ela em outras traduções aparece como alcançou a benevolência do Senhor. E a palavra traduzida benevolência, ratson, no original hebraico, ela significa prazer, deleite, boa vontade, favor, aceitação, né? Então, olhamos para isso e a gente percebe que é algo que procede do Senhor. Não é apenas a dimensão de deleite das outras áreas, mas mesmo no plano espiritual e naquilo que diz respeito a viver a vida em Deus. É por isso que é inegociável que partilhemos o matrimônio com um parceiro da mesma fé. Então, acredito que é justamente por essa área de deleite espiritual que nós temos que insistir na tecla em dizer ao mandamento bíblico de que a gente não se coloque, como Paulo escreve lá em 2 Coríntios, debaixo de um jugo desigual. Então, ao olhar para essas coisas, a gente reconhece que o casal tem que usufruir comunhão, né, com Deus juntos, não só enquanto indivíduos. Lá no Éden, depois de ter criado marido, né, e mulher, Deus decidiu visitá-los, não só enquanto indivíduos, mas também enquanto casal. O apóstolo Pedro lembrou, né, os maridos que as esposas são herdeiras com eles da graça da vida. Ele está dizendo: não é só a sua amante, ela é a sua irmã em Cristo, é alguém que vai partilhar da mesma salvação, da mesma vida espiritual que você tem, né? E se Deus ajusta o foco para essa área, significa que Ele quer que a gente também desfrute essa área, não apenas no sentido de ser beneficiado, abençoado, mas entender a realização nessa esfera e nessa dimensão espiritual, e eu diria mais, ela é muito maior do que todas as outras. Tanto que Paulo, né, apresenta como argumento que justifica uma pausa temporária para o deleite físico e sexual é quando o casal, de comum acordo, decide se dedicar à oração, entendendo a deleites superiores que estão num nível incomparavelmente acima de deleites inferiores. Então, não só devemos incluir os deleites espirituais, mas devemos entender que eles são ponto de partida e que a harmonia dos princípios espirituais vão provocar a harmonia nas outras áreas e os deleites também nas outras áreas. Essa é a visão geral sobre o que é o casamento, o que é o matrimônio, na percepção do plano de Deus revelada na Bíblia, nas Escrituras, e na próxima aula nós vamos falar um pouco mais sobre o que é a natureza desse compromisso, que a Bíblia apresenta como uma aliança, para que então, com esse entendimento, a gente possa discutir situações que não apenas porque são práticas do dia a dia, mas porque também são abordadas na palavra de Deus, não só ligadas ao casamento, mas situações também como divórcio e novo casamento.